Homem de Ferro, eu lembro que em um determinado momento da minha vida, quando eu não lembro, mas eu lembro que eu era bem mais nova, eu assisti o filme. E no filme tinha aquela famosa coisa que fala do milionário, filantropo e não sei do que. Então isso sempre ficou muito na minha cabeça. E eu acho que eu carrego uma imagem. Eu falo que eu acho porque eu de fato não lembro muito. De que ele é um pouco snob, assim. Não me lembro direito. Eu também lembro que teve um filme dele, que era ele versus Superman, se eu não me engano. Teve alguma coisa assim ou eu tô maluca? Me contem nos comentários. Então não sei a lore, não sei o quanto ele influenciou e impactou a lore dos Vingadores. Eu entendo que muito, porque quando eu lancei o vídeo do Thanos, muitos de vocês ficaram inconformados e falaram: é impossível que você não sabia sobre o Homem de Ferro, porque isso estourou a bolha. E eu fiquei tipo, gente, a capacidade da minha cabeça de esquecer uma coisa que ela não se importa, porque ela não consome, é muito grande. Então, de fato, não me lembrava de reter essas informações. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rafumi, esse é meu canal de react. Tem de novo por aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Então já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. E sem mais delongas, bora pro vídeo que eu vou aprender um pouco sobre Homem de Ferro, eu acho. Já tô aqui no canal de 7 minutos e a primeira música que a gente vai ouvir chama Rap do Homem de Ferro, I'm Iron Man. É curioso porque a outra que a gente vai ouvir chama Eu Sou o Homem de Ferro. Então, né, essa coisa meio bilíngue aí, né? Mas falando ali da mesma coisa, eu achei bem interessante também. As duas músicas são nerd hits, então eu tô super curiosa pra conhecer. Já deixei meu like aqui, então você já vai deixando seu like aí. E sem mais delongas, bora pro vídeo. MB. Não é tão ruim estar deriva no espaço, sem perspectiva de resgate. Falta um dia pra que o se acabe. Mas antes da morte quero que eles saibam quem foi Tony Stark. Desde criança uma mente brilhante, todos... Gente, eu nunca ouvi na minha vida que ele ficou em deriva no espaço. O que era isso? Antes da morte quero que eles saibam quem foi Tony Stark. Desde criança uma mente brilhante, todos sabem quem é Tony Stark. Podem dizer que eu sou arrogante, é que eu sou um dos mais gênios da humanidade. Rico porque vem das armas mais fortes, eu tudo que quero, eu sou um visionário. Mas não existe dinheiro que conforte a perca dos meus pais no acidente de carro. É melhor ser temido ou respeitado, por estrangeiros eu fui sequestrado. Minha própria bomba explodiu do meu lado, deixando meu peito cheio de estilhaços. E se não pude salvá-lo, a morte de inocentes eu não mais tolero. Daquela caverna eu sonhei transformado, super-herói. Homem de Ferro, na minha conta subindo milhões, enquanto milhões... Gente, eu não fazia a menor ideia disso, não lembrava disso. Provavelmente em algum momento eu devo ter assistido, mas eu não lembro. Não sei, foi em algum filme do Homem de Ferro que contou isso. É engraçado falar isso, mas às vezes algumas coisas de backstory eu acho que acontecem em outros filmes, né? Por isso que eu acabei de perguntar. Mas eu não lembrava disso, então basicamente... Ele é muito rico, já de família, pelo que eu entendi. E tem ali uma questão de negócio mesmo, né? De empresário mesmo, né? E eu não sabia que os pais dele tinham morrido no acidente. E eu não sabia a forma como eles transformavam o Homem de Ferro. Então, de fato, ele tem ali um acidente que ele fica com os estilhaços ali da bomba. Então ele precisa dessa parte da armadura, não sei, acredito eu que do resto do corpo não, mas pelo menos essa parte no peito, aquele negócio lá que ele tem, eu lembro que era de fato conectado com dentro do corpo dele, e agora pra mim isso fez muito sentido. E se não pude salvá-lo, a morte de inocentes eu não mais tolero. Daquela caverna eu sonhei transformado, super-herói, Homem de Ferro. Na minha conta subindo milhões, enquanto milhões de vidas são tiradas. Isso me torna parte dos vilões, então não posso mais vender essas armas. Muitos querem ter o que eu tenho, mulheres, fama e dinheiro. Não é só por ser um herdeiro, é que eu já nasci um gênio. Vários tentaram me copiar e até me culpavam pelas suas dores, mas ninguém foi capaz de me superar, defendo até a ação dos Vingadores. Destinado Legal. proteger o mundo, aceitei ajudar nessa iniciativa, até que Loki devolva o cubo, fique fora do caminho turista. O que sobra sem a armadura, sou gênio playboy bilionário.
Ah, Mas era você isso não aí, é ó. especial. Tudo que é veio de um mero frasco. Somos os mais poderosos da Terra, Loki, não adianta o especial. Nossa, falando de toda a manipulação genética do Superman, né? Enquanto ele, tipo assim, ele já tinha ali um dinheiro, beleza, mas tudo que ele é ele mesmo de fato, né? Não tem uma mudança. Cara, que foda. O que sobra sem a armadura? Sou gênio, playboy, bilionário. Roger, você não é especial. Tudo que é veio de um mero frasco. Somos os mais poderosos da Terra, Loki, não adianta usar nenhum truque. Não há formas de vencer essa guerra. Você tem um exército, temos o Hulk. O míssil se aproxima e Nova York vai ser destruída. Impedir logo alguém precisa. Talvez seja uma viagem só de ida. Tudo se apaga no meio do espaço. Peperiri sem uma despedida. Mas o portal precisa ser fechado. E pra salvar o mundo darei minha vida. Um gênio, um playboy, cruzando o céu de vermelho amarelo. Um gênio, um playboy. Um guerreiro, um super-herói, o maior vingador, eu sou um homem de ferro. Que legal. Eu vou lutar pelo bem, não importa contra quem. Nossa terra vingarei, I am Iron Man. Eu vou Nossa, lutar Pablo, pelo bem, foda. não importa contra quem. Nossa terra vingarei, I am Iron Man. Uma missão em Sokovia me fez enxergar que a terra não está mais segura. Então, até aqui, ele tava falando ali um pouco da vida do Homem de Ferro e depois ele falou aquilo ali é de Vingadores, não é? Do primeiro filme. Iron Man. Uma missão em Sokovia me fez enxergar que a terra não está mais segura. O Tron é a nossa melhor aposta, o planeta precisa de uma armadura. Eu só queria trazer proteção, algo que protegesse o mundo todo. Mas eu errei na minha decisão e minha ambição fez nascer esse monstro. O Tron deseja nossa extinção, diz que precisamos de uma evolução. Não te criei pra tomar essa decisão, Júnior, assim partiu meu coração. Nós precisamos de supervisão, Júnior. não aguento mais causar destruição. Estive e aceite essa opção. O tratado é a melhor solução. Como tem coragem de dizer que não? Depois do que vimos na televisão, isso resultou na nossa divisão. Você vai pra prisão, desista, capitão. Saia de perto, agora Falcão. Visão como pôde errar esse tiro. Por sua culpa, Rhodes foi ao chão. Eu quase perdi o meu melhor amigo. Rogers também era um dos meus amigos. Só me responde, você sabia que Bucky não passava de assassino e que tinha matado a minha família? Pelo menos se lembra deles. Do soldado invernal vou arrancar o braço. Capitão, esse escudo não te pertence. Não tem mais permissão para carregá-lo. Do espaço surgiu um novo desafio e uma carregá-lo. Gente, agora foi um banho de informação, porque ele fala que o cara que é o soldado invernal, na verdade, acho que ele via ali como uma pessoa próxima, mas na realidade matou os pais dele. E aí vai falando de vários acontecimentos que eu entendo que seja dos Vingadores. E ali eu entendi que ele precisou fazer um tratado para corrigir alguma coisa, mas o Capitão América foi contra. Que tratado era esse? Eu não... Realmente é uma parte da lore que eu tô completamente desconexa agora. Caramba. Não passava de assassino e que tinha matado a minha família. Pelo menos se lembra deles. Do soldado invernal vou arrancar o braço. Capitão, esse escudo não te pertence. Não tem mais permissão para carregá-lo. Do espaço surgiu um novo desafio e um mago diz que o universo Doutor Estranho, que legal. tantos matou, buscando as joias do infinito. Cuidado, o Thanos está vindo. E no estalar de dedos todos começaram a desaparecer. E Peter tão pequeno, chorando em meus braços, me disse eu não quero morrer. Yeah, 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 yeah. Uh, 7 minutos, Cid descalço nos beats, Nerd Hits, I am Iron Man. A parte ali do Peter, eu confesso que me pegou um pouco, porque apesar de não conhecer muito da lore da Marvel, eu acho que o Homem-Aranha é o único filme que eu acompanhei, né? Eu assisti todos. Os primeiros eu não lembro direito, mas eu sempre, assim, fui acompanhando porque eu acho que é o herói que eu mais gostava. Os Hulks também, mais antigos, eu assisti bastante também. Então, pra mim, ele falando que o Homem-Aranha tava nos braços dele, falando que não queria morrer,
foi muito triste. E a forma como o Pablo cantou, né? Que ele é pequeno, né? Ele tava ali pequeno nos meus braços, falando que não queria morrer. Então, achei isso bem interessante. Eu gostei bastante do refrão. Eu achei uma música super curiosa, porque normalmente as músicas dos 7 minutos, elas são marcadas também por essa repetição do refrão. E eu não achei que essa música, ela carregou isso como identidade. Eu achei uma música nesse sentido bem fora da curva. Assim, achei muito legal ele falando I am Iron Man. Achei muito legal. Eu gostei bastante da história. Então, no que eu entendi, ele já vinha ali de uma família rica, né? Os pais dele morrem num acidente de carro e ele basicamente constrói ali um império dele com base também na venda de armas. E eu entendi que não é um negócio muito lícito ou, por exemplo, não sei se muito lícito, né? Às vezes o negócio é lícito, mas mesmo assim pode ser usado para preceitos e coisas que você não concorda. Né? Porque depois que ele busca ser uma pessoa melhor, ele fala, né, que eu não poderia continuar nesse negócio, já que eu não vou deixar mais ninguém inocente morrer, né? Então, eu achei legal, porque parece que ele era de fato mais egoístão, assim, e aí depois do que acontece com ele em relação à bomba, ele muda um pouco a perspectiva dele. Acho que talvez uma situação, nada como uma situação de chegar perto da morte para você mudar a sua cabeça, né? Então eu achei isso bem interessante. Eu fiquei muito curiosa sobre o que acontece ali, porque parece que ele cria um tipo de robô. E esse robô meio que se rebela, não se rebela, mas cria uma linha de raciocínio própria. Então, eu não sei o que aconteceu exatamente ali, que tratado era aquele que eles tinham que fazer. Eu entendi que parecia um tratado com o governo, né, para conseguir arrumar ali as coisas. Então, o que eles fazem? Eu fiquei curiosa porque eles vão para um outro planeta, parece também, é o Tron que eles falaram, eu acho. E eu não entendi por que esse outro planeta seria o ideal. Então, também fiquei curiosa sobre isso. No sentido de música, eu achei a música muito boa, achei muito legal a vibe do Pablo. Eu já falei isso algumas vezes aqui, já trouxe alguma música do Pablo, gente, não vou lembrar, zero assim chance de lembrar qual que era, mas eu já sei que eu trouxe música do Pablo aqui no canal, que tinha muito autotune, né? Você vê que a música realmente tinha muito tratamento, assim. E é nítido que, assim, é por preferência de artista, porque ninguém usa esse nível de sintetização, ao menos que não seja a sua estética. E eu particularmente não gosto dessa estética. E nessa música de agora que a gente acabou de ouvir, a voz do Pablo tava muito maneira. E eu gostei justamente também por você de fato ouvir a voz da pessoa. Porque em outros contextos eu ouvi a voz do Pablo e você não consegue nem identificar direito o que é voz e o que é tratado. Porque tem tanta sintetização ali que fica um negócio meio robótico, de fato. E aí vai de estilo também, vai de gosto. Eu tô falando de gosto pessoal e não de qualidade. Porque, independente do meu gosto, a qualidade da produção do Peu é muito boa. Então fica bom, funciona, mas é uma proposta para quem gosta dessa proposta. Eu gosto dessa outra proposta, que é quando isso não é tão aplicado na música. Então eu gostei também, você sente um pouco desse tratamento ainda na voz, mas ele é muito mais sutil, é muito mais suave. Então acho que pra essa música funcionou super. E ele começou ali mais pro final da música, né, a falar dessa parte do Thanos. Eu não lembrava, eu não sabia em relação às outras músicas que eu ouvi do Thanos, que era o Doutor Estranho que contava pra eles que o Thanos estava vindo. Pensando aqui agora, acho que nas músicas do Thanos tem essa cena, né? Então achei legal agora mostrar da parte do herói que recebeu a informação sobre o Thanos. Achei isso muito legal e quero saber mais sobre o Homem de Ferro, então bora pra próxima música. Já tô aqui no canal de 7 minutos, essa música chama Rap do Homem de Ferro, Eu Sou o Homem de Ferro. Eu achei legal porque nessa tá referenciando Vingadores Ultimato. Eu achava que o que acontecia deles esfarelarem assim era no Ultimato, então não, aparentemente é em algum anterior. E aí agora vão contar... Porque eu acho que vai ser uma linear, né? Vão trazer mais parte pra frente. Então eu tô super curiosa, posso estar falando besteira também. Eu acho legal quando eles referenciam assim a obra no título, porque na música anterior não tinha uma referência de obra. Acredito que
porque fosse um pupurri de momentos da história do Homem de Ferro. Seja ela em Vingadores, seja ela nos filmes mesmo do Homem de Ferro. Então achei isso bem interessante. Tô ansiosa pra música, então já deixei meu like aqui. Você já vai deixando seu like aí também, clicando no botão de hypar. E deixa nos comentários uma próxima música que eu posso trazer pro canal pra entender um pouco mais desse universo também. Dito isso, galera, play. Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Que legal, sabia sim. Vai acabar, então vou me deitar. Pepper, eu não vou voltar Pepper. pra te ver. E quando eu apagar, eu sei que vou sonhar com você, porque é sempre com você. Meus olhos se fecham por tua escuridão. Então morrer é assim, mas há uma luz a brilhar para mim, yeah. E o seu brilho me diz que ainda não é o fim. Eu voltei, só que o meu fracasso me custou. O brilho me diz que Eu não faço ideia de quem seja essa moça e eu não faço ideia de quem é Pepper. Eu só entendi que ele tá quase morrendo e aparentemente ele tá no espaço, ele tá numa nave, parece, né? Que isso mostra na primeira música que a gente ouviu também, não é? ainda não é o fim. Eu voltei, só que o meu fracasso me custou, garoto. Eu vi morrer, era muito novo. Peter, me perdoe. Eu avisei que era necessário uma armadura em volta do mundo. Capitão, você não concordou. Disse que se a gente fosse perder, perderia junto. Perdemos e você não tava lá. Traidor, eu abandonei essa vida. Nossa, é por isso que eles brigam. Eu só quero criar minha filha com a mulher que eu amo. Mas meu passado não me deixa em paz. E os vingadores que eu deixei pra trás vieram pedir me ajuda uma vez mais. Viagem no tempo e ideias surreais. Isso é impossível, e mesmo que fosse eu não posso ajudar, porque o que eu tenho é precioso demais e eu não posso arriscar. Mais uma foto do garoto me lembrou que pra pessoas como ele eu devia ser indestrutível. E naquela noite eu descobri que viagem no tempo é possível. Eu só queria paz, mas o arrependimento é corrosivo e eu odeio isso. Então vamos voltar, consertar, ressuscitar quem morreu nessa guerra. Vamos conseguir porque nós somos vingadores, super-heróis mais poderosos da Terra. E eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vou vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou o Homem de Ferro. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vou vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou o Homem de Ferro. Estamos de volta em Nova York. Eu sou o Homem de Ferro. Mentira, que ele transforma a armadura dele como se fosse numa manopla e estrala o dedo pra, tipo, meio que voltar tudo que foi. Cara, beleza, calma. Então, eu fiquei um pouco emotiva porque o Homem-Aranha é realmente um personagem que eu gosto muito. Talvez quando eu for ver o filme eu vou ficar bem triste, eu acho, porque é um personagem que eu gosto muito, apesar de saber disso, que aparentemente ele volta ali e revive as pessoas. Não sei se o Peter tá nessa leva, mas mesmo se tiver, eu acho que eu vou ficar triste com ele ter morrido. Mas eu achei muito bonita, assim, a história, porque eu não sabia que ele tinha uma filha também, eu não sabia que ele tava com a mulher que ele ama, e do que eu entendi, aquela mulher que ele vê naquela hora lá na nave, aquilo ali já é depois do que o Thanos fez. E aí parece que por algum motivo ele para naquele momento ali, ele para naquele lugar ali. E ele fala que é graças à morte do Peter, né, que ele ficou vivo. Eu não entendi a correlação também. E ele tá vivendo, ele quer viver só ali a vida dele, entre aspas, normal, né? E mesmo assim ele, de novo, com essa questão do altruísmo, né? Aparentemente volta ali porque ele sabe que ele é necessário. E eu não sabia que a briga dele em relação ao Capitão América, eu achei muito pesado ali aquela parte da letra, né? Porque ele fala, eu falei uma coisa, você foi contra, tipo assim, você veio no papo ali de coach, de que a gente ia dar conta, de que ia dar certo. E aí, no momento bom, suave, você tava ali. Mas no momento em que deu merda,
você não estava. E por que o Capitão América não tava? Tipo, aí que ficou a minha dúvida, entendeu? Caramba, cara, que maneiro. Gente, sério, eu tô toda arrepiada nesse refrão. Eu vou voltar pra prestar atenção na letra do refrão, porque eu fiquei tão chocada. Ele falando, eu sou homem de ferro, e ele levantando assim o braço todo eletrizado, e ele estalando. Cara, bizarro, bizarro, bizarro. Eu que não entendo da obra, achei muito foda. Então eu imagino como deve ter sido a percussão. E aí, agora eu acho que eu entendi o porquê que isso deve ter furado a bolha e etc. E por que eu não me atentei a isso na época, eu não sei. Mas, caralho, que foda. Calma. Ressuscitar quem morreu nessa guerra. Vamos conseguir porque nós somos vingadores, super-heróis mais poderosos da Terra. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vou vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou o homem de ferro. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vou vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou o homem de ferro. Lucas Falsetes. Durante o ataque de Loki, mas ele fugiu levando o Tesseract. Só que existe outra opção. Tesseract? O que é isso? Que voltar antes, não pode ser tudo em vão. Não voltamos no tempo, é nossa única chance. 1970, eu encontrei meu pai. Meu coração quase não aguenta. Ele morreu tanto tempo atrás. Pensei que eu nunca ia te ver mais. Recuperei o Tesseract e agora posso voltar pro futuro em paz. Tá, o Tesseract é aquele cubo. Tá, saquei. E nossa, isso dele poder ver o pai dele me baqueou também, af. Tanto tempo atrás, pensei que eu nunca ia te ver mais. Recuperei o Tesseract e agora posso voltar pro futuro em paz. Eu construí uma manopla pra resto do infinito, pra nós trazermos de volta todos que tinham morrido. Ele constrói, tá. Sem medo, contendo toda a energia, e no estalar de dedos, todos voltaram à vida. E de repente nossa base é bombardeada, chuva de fogo devastando com a nossa casa. No céu nós temos essa nave que nos atacava. Ele voltou, passaram tantos anos, mas eu me lembro Thanos. Então vamos, chegou a hora de nós terminarmos o que começamos. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vou vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou o homem de ferro. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vou vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou o homem de ferro. E no meio do fogo, eu lembro que só um de 14 milhões a gente vê. Não vou falhar de novo. 14. Eu ia até falar sobre a outra parte da manopla, mas isso eu falo no final do vídeo. Só que ele fala aí, no meio do fogo, eu lembro que só 1 em 14 milhões a gente vence. Ele tá falando das linhas temporais, só uma, tipo assim, a probabilidade, não sei, enfim. Só 1 em 14 milhões eles vencem. Gente, tipo assim, isso aqui é um absurdo, cara. É um absurdo. Não pega a luz. Eu lembro que só um de 14 milhões a gente vê. Não vou falhar de novo. E se só em um de 14 milhões a gente vence, eu vou fazer de tudo pra que seja nesse. A guerra debaixo de um céu negro. Stephen Strange me lembra que só existe um jeito. Essa é a maldição de ser um gênio. Eu sempre sei o que precisa ser feito. Então Thanos, você pode ser mais forte, mas não importa. Você pode ficar com a manopla, mas não com a joia. Eu decreto, você é inevitável. E eu sou o homem de fé. E eu sei que essa decisão dói, mas parte da jornada é o fim. É isso que faz um herói. Eu nunca vou morrer,
enquanto viver nos seus corações e mora minha vida. Eu te amo, mil milhões. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vou vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou homem de ferro. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vou vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou homem de ferro. Super-herói, o maior vingador, eu sou homem de ferro. Eu vou. Daqui acabou comigo. Isso daqui, esse final aqui acabou comigo, cara. Que isso? No sentido de lore, eu achei muito legal, porque eu achava, quando eu tinha visto o primeiro refrão que ele tava, né, com com o braço ali eletrizado, eu vi que era na própria armadura dele. Mas ali depois quando apareceu o Hulk colocando uma manopla, e a manopla, que eu entendi, ela se ajusta aos braços, né? Com as joias, eu entendi que ele criou uma manopla e é o Hulk que estrala os dedos e todo mundo volta. E aí eu achei muito legal, porque todo mundo volta, acho que os Vingadores se juntam de novo pra lutar, né, de novo contra o Thanos, porque eles conseguem trazer todos de volta. E aí o Thanos, ele reaparece, acho que provavelmente pra desfazer ali o que eles tinham feito, pra tentar consertar as coisas, né? E aí eles vão lutar todos contra o Thanos de novo, só em uma linha do tempo, em uma chance em 17 milhões, eu não sei exatamente o que, se era uma questão de probabilidade ou se era uma questão de linha temporal. Eu achei muito bonito ele falando, tipo assim, beleza, se é uma chance que a gente tem em 17 milhões. Se essa for a nossa chance, eu vou tentar fazer essa ser a nossa chance. E vai ser tudo que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar, mesmo que a probabilidade seja muito baixa. Eu achei isso muito bonito também. Isso já tinha me pegado um pouco ali. É muito brabo, porque o Thanos, ele pega a manopla e ele coloca a manopla. E ele vai, de fato, fazer tudo de novo. E parece que, tipo assim, o Homem de Ferro já tá sem parte ali da armadura dele. E ele não tenta, tipo assim, matar o Thanos, não tenta fazer alguma coisa contra o Thanos, porque o Thanos é mais forte. Só que sem as joias na manopla, ele não consegue fazer nada. Então ele pega as joias, ele coloca as joias na armadura. E eu acho que ele estala os dedos pra acabar com o Thanos. Mas eu não sei se ele já tava ferido, eu não sei o porquê que ele morre por conta disso. E aí, cara, ele falando da filha e da mulher dele, né? E eu acho que a questão dele poder ter visto o pai também uma última vez, assim, como se tudo que ele quisesse realizar na vida, ele tivesse, de certa forma, cumprido. E, infelizmente, apenas deixado de cumprir a questão, né? De ver a filha crescer, etc. Mas saber que esse sacrifício era o necessário para que ela pudesse, né, ter um futuro, para que a mulher dele pudesse ter um futuro, né? Então, eu acho que quando personagens assim não se sacrificam só em prol de humanidade, etc, né? Mas que existe um sacrifício ali porque algo muito valioso para ele ainda existe, né? Então, eu achei muito bonito, mexeu muito comigo. Principalmente ali que parece que no filme tem a cena do velório dele, né? Então ele de fato morre. E eu fiquei muito surpresa, porque quando falavam do Homem de Ferro morrer, que eu ouvi e eu vi nos comentários e etc, pela música do Thanos, eu achava que era naquela cena em que todo mundo se desintegra. Aí falaram assim, não, mas ele fica vivo, alguns morrem, outros não. Aí eu fiquei, então beleza, acho que ele vai morrer ali e ele vai voltar. Mas não, eu acho que de fato, então ele morreu mesmo. Sei lá, isso mexeu muito comigo, eu achei muito bonita, assim, a história dele como um todo, né, assistindo aí toda essa trajetória, desde ele mais novo até o momento da morte. Eu acho que agora eu entendi, não entendi completamente, porque eu acho que pra entender
só você assistindo, tendo a experiência cinematográfica e sentindo aquilo, mas eu entendi no sentido de lore um pouco do porquê isso pegou tanto as pessoas. No sentido de música, eu gostei bastante dessa música. Eu gosto muito da voz do Lucas, então, no sentido de musicalidade, essa música me atraiu demais. Eu acho que o Lucas ele é muito bom em equilibrar a forma como ele usa a voz. Ele tem momentos que ele tá super forte ali na letra, tem momentos que o Lucas faz um negócio em relação ao palato, né? Que é uma coisa em que você não pronuncia de forma muito clara as sílabas. E ele consegue intercalar isso, intercalar essas pronúncias e até mesmo pronunciar essas sílabas de forma mais leve, assim, para dar uns momentos de maior leveza pra música. E ele faz bastante isso nessa música, assim como ali, né, usar e abusar dos falsetes que ele faz, que são incríveis, né, de agudos, de fatos também, mais perto do final da música ele usa esses agudos dele ali. Então eu achei muito legal, gostei muito da música, eu gostei muito de ouvir essa história pela voz dele. Eu achei que o instrumental também tentou ser bem impactante, muito por causa do tempo da música também. A música faz muito tempo, o instrumental foi um pouco semelhante até ao de outros raps que eu já ouvi aqui do canal. Mas o conjunto como um todo, pra mim, funciona muito bem e ficou muito maneiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Clica no botão de hypar, porque isso ajuda muito o canal. Quando você faz essas coisas, o YouTube entende que você gostou do vídeo e entrega esse vídeo pra mais pessoas. Então isso é basicamente crucial pro canal. E toda vez que vocês fazem, vocês ajudam muito, muito, muito o canal. Espero vocês no próximo vídeo. Vem com a gente pras lives. A gente com certeza vai assistir filmes da Marvel. Então preciso que vocês entrem no Discord também pra me ensinar e me explicar qual que é a ordem correta. Beleza? Entrem por lá que provavelmente durante o próximo mês eu já anuncio a data de quando a gente vai começar a assistir os filmes. E talvez pode até entrar um dia de cronograma fixo, uma semana aí de especial de filmes. Entrem lá no Discord e me falem o que vocês querem. Todos os links estão na descrição pra ir pras lives, pra ir pro Discord. Então, vem com a gente. Até o próximo vídeo. Um beijo enorme. E tchau, tchau!